Todo mundo já ouviu falar do efeito sanfona, aquela história que a gente emagrece, aí passa um tempinho, a gente recupera o peso que a gente tinha, novamente emagrecemos com uma outra estratégia, de repente o peso volta outra vez. E esse efeito sanfona vai e vem, não é legal para a saúde como um todo e a gente vai entender por quê. Por isso convidamos ele, que é endocrinologista, Dr. Derek Camargo. Bem-vindo mais uma vez. Tudo e você? Obrigado. Muito bom tê-lo aqui, porque olha, Obrigado. Vou te falar, o assunto, além de interessante, pensando nesse aspecto que não faz bem à saúde, então antes de tudo a gente fala sempre de saúde, ele também vai ajudar as pessoas a não entrarem no efeito sanfona, pensando na questão estética também e até de desgaste emocional. Porque não é nada legal você obter aí conquistas e, de repente, voltar ao peso que você estava e perde tudo, né? Exatamente. Tem essa questão também. Exatamente. É um problema, né? Porque além de causar essa ansiedade muito grande, a pessoa vai começa a comer, daí fala, bom, beleza, agora eu vou entrar em restrição. Não vou mais comer, vou parar tudo, vou comer só saladinha e tal, e carninha e tudo mais, e bem pequenas quantidades. E vai lá e perde um peso muito rapidamente. Aí é que está o problema. Ela não está acostumada com esse tipo de alimentação e, tendenciosamente, ela vai voltar a comer em algum momento. Essa restrição, ela não dura muito tempo, por isso que a gente chama de reeducação alimentar mesmo. Então, essa dieta tão restritiva vai durar um pouco tempo. Quando ela voltar a comer, o corpo entende, pô, tá bom, entendi, vai voltar a comer agora novamente. E aí o corpo pega e fala, vou guardar isso aí tudo. E aí é que está o perigo. Esse momento, quando a pessoa volta a comer, porque ela vai voltar em algum momento a comer, esse momento que ela volta a comer é o momento que ela vai começar a armazenar. Armazenando essa gordura, aumenta a chance de ter placas de gordura nas artérias e alguns outros problemas, gordura visceral, pressão arterial. O impacto, então, para a saúde é até maior do que se essa pessoa não tivesse perdido e depois reconquistado o peso? Matou, é exatamente isso. Que coisa! O impacto é muito grande e tem gente que fica muito nisso, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E esse efeito que a gente chama de sanfona, né? Fica nesse engorda e emagrece, é a hora que a pessoa vai começar a armazenar essa gordura. Porque quando ela está sem comida, o corpo pensa o quê? Nossa, tá em uma fase de estiagem, não tá tendo comida. Que problema. A hora que você volta a comer, o corpo pensa, opa, voltou. Épocas de vacas gordas, né? Entendi. Aí volta e começa tudo que você começa a comer. Come, ele armazena como energia para você ali. Então ele vai armazenar aquela energia toda para você, só que aí vem gordura nas artérias, que a gente chama de placas de ateromas. Então aumenta o risco cardiovascular, gordura visceral, então aumenta também o risco de ter uma hipertensão arterial, aumenta o risco para diabetes, resistência à insulina. Então esse paciente ele vai ter problemas muito grandes. Por isso que a gente tende a pensar que a melhor coisa é uma reeducação alimentar. Nunca parar de comer completamente. E durar, né? E é interessante quando a gente pensa nisso, até para fazer uma comparação assim, agora você me explicando, eu consigo fazer essa analogia da seguinte questão. O corpo tá ali, ele tá acostumado com aquela frequência de alimentos, com aquelas calorias e por mais que a pessoa esteja acima do peso, aquilo tá acontecendo, mas o corpo tá acostumado e a vida tá seguindo. Quando você vem com algo que você meio que dá um chacoalhão nesse corpo, aí ele fala, peraí, tá acontecendo alguma coisa e cria um mecanismo, então, para fazer com que a gente sempre tenha que buscar o peso que a gente já teve. Exatamente. No entanto, deixa eu te perguntar, até antes da gente falar um pouquinho, a gente tem uma mesa aqui e a gente vai falar de algumas situações, então, que podem trazer esse efeito sanfona e o doutor vai explicar se é sim ou não e por quê, né? Então, tem algumas situações que vão entrar para vocês e também com as mãozinhas, né, já do isso é bom, isso é ruim. Eu queria te perguntar, doutor, como é que o corpo, a parte hormonal, tá? Pensando exclusivamente na parte hormonal, se comporta quando a gente tem essa primeira estratégia para perda de peso e depois, caso a gente não consiga levar adiante, quando a gente ganha. Como é que fica a cascata hormonal do organismo? Aí a gente começa a fazer uma bagunça nos hormônios, porque quando você restringe totalmente a alimentação, que a gente sabe que a secreção hormonal está ligada com a alimentação também. Então, quando você restringe totalmente, você vai perder substratos até para conseguir produzir hormônios em quantidade adequada. Então, quando você vai lá, tem muita gente que fala, pô, eu não consigo emagrecer, não tem jeito, eu tenho que parar e ficar comendo saladinha e um grelhadinho pequenininho, café da manhã meu é um cafezinho preto e à noite eu só como uma saladinha ou um omeletinho pequenininho. Você para a produção hormonal, não para, mas a sua produção hormonal diminui drasticamente e aí você vai ter problemas de menstruação,
o seu ciclo hormonal fica diferenciado, o seu ciclo menstrual também é afetado na mulher. No caso do homem, mesma coisa, vai ter déficit de testosterona, vai ter déficit do hormônio do GH, principalmente, que é um hormônio que ajuda, inclusive, a emagrecer. Tá. Então, esse efeito drástico, assim, a gente não deve nunca utilizar. Por isso que a gente deve continuar comendo, mas, claro, de forma adequada. Então, trocar alguns alimentos, não vou falar, senão a gente fica assim... Vocês vão ouvir que pode ser perigoso. Mas trocar os alimentos de forma inteligente, que a gente possa comer, por exemplo, um pouco de arroz, consiga comer um pouquinho de macarrão, porque tudo deve ser feito. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quanto mais drástica a dieta, mais drástica ela acaba. Mais rapidamente ela começa, mais drástica, mais a quantidade de tempo que ela vai durar. É muito pouco. Entendi. Então tem que ser o mais brando, controlar a alimentação, porque ela vai durar bastante tempo, né? Você vai ter seus dias e tal, mas... Antes de colocar até as estratégias, outro dia numa pauta eu comentei, eu acho que isso vale hoje também para quem está assistindo e não me ouviu. Quando a gente precisa conquistar alguma coisa, as pessoas que estão ali na batalha acham que é até mais difícil para aquelas que já conseguiram. Mas no final, gente, a batalha é para todo mundo, porque quem conseguiu tem que manter. E o manter também é parte da batalha. Exatamente. Então, no final, é uma batalha para a vida toda. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente, né, Exatamente. não dá para achar, não, eu estou numa situação privilegiada, porque eu como muito e não engordo. Em algum momento essa conta chega e pode atrapalhar a questão da saúde como um todo. Exatamente. Vamos colocar já o primeiro na tela, vou pedir para a Glaucia já colocar aí para vocês, que o doutor vai explicar então como a gente evita o efeito sanfona. Tenha uma alimentação equilibrada e saudável, evite produtos ultraprocessados, beba então muita água, pratique uma atividade física e evite dietas restritivas. E então nós vamos falar de cada item que está ali na mesa. Perfeito. Pode explicar, doutor, por favor. Pode falar? A questão até, Tá. eu queria tocar aqui, no desculpa. assunto, é bom que fica aqui para a gente ver, da prática da atividade física. Sim, a prática da No atividade... efeito sanfona. Perfeito. A prática da atividade física, a gente tem que pensar sempre que, quando a gente pensa em emagrecer, principalmente, a melhor estratégia que a gente tem para emagrecer é com atividade física. Por que atividade física? O seu metabolismo vai ficar alto por conta dela. Tá. Então você vai gastar mais caloria, você vai consumir mais, seu metabolismo fica alto e principalmente o músculo gasta muito mais energia. Então quanto mais massa muscular você tem, menos gordura corporal, tendenciosamente você vai ter. Então exercício físico é fundamental. E olha, uma coisa boa da atividade física, depois que perde o peso, é que o fato de estar mais leve faz com que você melhore ainda mais o rendimento na atividade física. Então, não deve ser uma coisa que as pessoas largam no meio do caminho, Exatamente. né? Porque fica mais fácil treinar com menos peso, dependendo da atividade, claro. Você consegue fazer mais exercícios com maior intensidade e consegue equilibrar e manter esse peso mais ainda. Então, exercício físico é fundamental para o resto da vida. Para manter peso é bom, para ajudar a manter peso, a gente fala de perder gordura, na verdade, é bom também. Então, exercício físico é fundamental, tem que ter sempre. A questão da água, né? Tem muita gente que não bebe água. Tem. A gente fala assim, parece que é uma coisa que você bate na tecla, que é uma bobeira. Sim. Não é bobeira. A água é simplesmente é mais que fundamental, né? A gente consegue ficar sem comer durante 40 dias, 20 dias, 30 dias, mas você não consegue ficar sem tomar água mais do que 3, 5 dias. Uau, então a gente tem que se hidratar sempre, para melhorar a função renal, função hepática. Tudo isso a gente vai melhorar com a água e principalmente, parece contraditório, mas quanto mais água você bebe, menos líquido você retém. Você consegue renovar essa água. Se você não renova, o corpo fala assim, opa, ele não está bebendo água, ele vai desidratar. Retém um pouquinho, segura, para manter ele hidratadinho, né? Aí você fica retido, porque você não está tomando água, né? Entendi. É muito doido, né? É o inverso. É o inverso, exatamente. Vamos começar a mostrar algumas opções que a gente tem ali na mesa. Eu acho que a gente vai ter também as imagens, né, Glaucia, falando de cada um dos perigos. É só direto na mesa? Então vamos lá. Doutora, a primeira que está ali, que você já colocou e que é parte, então, dos nossos itens, né? Dietas restritivas. Perfeito. O que a gente tem que entender por dieta restritiva? Porque hoje tem várias dietas com vários nomes e que muitas vezes pode ser que ela não seja restritiva, embora faça a troca de alimentos. O que é dieta restritiva? Dieta restritiva é você restringir alguns produtos, por exemplo, restringir proteína ou restringir carboidrato, restringir totalmente gorduras. Então, assim, tem que ter um equilíbrio de cada um. Tendo esse equilíbrio de cada um, você vai conseguir manter sua dieta tranquilamente. Por que a gente não fala para o cara assim, ó, é legal fazer uma dieta low carb? É legal fazer uma dieta low carb, diminuir um pouquinho o carboidrato, de que ele vai virar açúcar no sangue, é bacana. Mas uma dieta sem carboidrato, no carb,
está errada. Não dá pra viver, Existe né? uma estratégia assim, mas não vai durar muito tempo. É verdade. Eu não sou a favor, eu sou a favor de você acertar a sua alimentação em níveis que você consiga comer, se mantenha magro, com exercícios físicos e tudo mais. Então, dietas restritivas estão totalmente fora desse Ficar em contexto. cetose para sempre é impossível. Não tem como. Uma Não hora tem você vai como. comer um carboidrato. Não tem como. A Uma hora você cetose come. realmente pode ser estratégia por períodos curtos, né? Exatamente. Mas Uma hora longo você vai é comer algum difícil. carboidrato. Você come até, às vezes, um brócolis, por exemplo, tem carboidrato, né? Então, Sem se você dúvida. comer 4, 5 cabecinhas de brócolis, aquela árvorezinha, já foi, né? Já sai da cetose. Eu acho que o alho tira de cetose, Alho cebola. também parece que tira, sim. Então, vamos colocar já a perguntinha e já seguimos para nossa mesa. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo para você. E quem tem diabetes e emagrece e às vezes engorda? Perfeito. Para quem tem diabetes é ainda um problema maior, para quem sofre desse problema e tem que controlar a sua insulina, depende do tipo de diabetes, mas é um problema que a gente tem que tratar um pouquinho mais de perto. Tá. A pessoa que tem diabetes, ela tendenciosamente vai fazer hipoglicemia. A gente pensa em hiper sempre, né? Mas ela vai fazer hipoglicemia. Se você errar o remédio, se deu remédio para ela ali e tal, tá tomando a medicação e ela não almoça, vai fazer Entendi. hipoglicemia, pior ainda. Então, tem que tomar mais cuidado ainda quem é diabético para quando vai fazer uma dieta. E nunca partir para as dietas restritivas, para as dietas da moda e tudo mais. É mais interessante fazer uma alimentação mais balanceada do que tentar sair fazendo uma dieta restritiva totalmente. Tirar o carboidrato totalmente, por exemplo. É a solução para o diabético? Não. Ele tem que ter uma pequena quantidade de carboidrato. Claro que você não vai falar para o diabético, ó, você vai comer aqui 4 colheres de arroz, uma batata, aí, tudo bem, tem uma certa parcimônia, mas se você falar para ele assim, tira totalmente o carboidrato, vai resolver o da dele. Primeiro que ele não vai conseguir ficar sem carboidrato. Se ele for um diabético tipo 2, ele já vem comendo carboidrato em grande quantidade há muito tempo, até porque desenvolveu o diabetes tipo 2. Então, é interessante você deixar alguma coisinha para ele, deixar um carboidrato integral que tem baixo índice glicêmico, para ele poder ter todo tipo de alimento e não ficar restringido. Aí chega uma hora que ele vai comer, come tudo de uma vez só. Eu tenho a impressão que as pessoas acham, no geral, né, não generalizando, mas assim, a ideia, né, como pessoas, que as quantidades que a gente deve comer são muito maiores do que aquelas que a gente precisa. Exatamente. No final, parece que a gente precisa bem menos. Bem menos. Para viver e viver bem e ainda assim ter o prazer da comida, porque a comida é um prazer. Quando me perguntam, você toma whey, suplemento? Não, eu prefiro minha parte em comida. Eu quero minha parte em tudo comida. isso também tem sua caloria, enfim, eu prefiro minha parte em comida. Você falou exatamente. Vamos lá que tem um depoimento aí para você, doutor, na tela. Obrigada, Eduardo, um beijo para você. Estou sofrendo com esse efeito sanfona. Fiz bariátrica há 8 anos, emagreci 74 quilos, porém já engordei 40. Obrigada, Eduardo, pela mensagem. É chamado de reganho de peso, né? Quando acontece isso. A gente tá com um fenômeno agora nos consultórios, todos, principalmente quem mexe com emagrecimento, endocrinologia, a gente está com esse fenômeno desse reganho de peso. Então, eu te falo que, numa média, eu atendo pelo menos 2 a 3 pessoas por mês que fizeram bariátrica e ganharam peso novamente. Então, a pandemia... A pandemia ajudou também, mas o maior problema que a gente enxerga nesse tipo de caso é que a pessoa que fez a bariátrica, geralmente bem indicado uma bariátrica é para o cara sair de risco de vida, né? Não tem a ver com estética. A estética acaba vindo junto, mas quando a pessoa faz a bariátrica é porque ela está comendo compulsivamente. E o acompanhamento com psiquiatra e psicólogo é fundamental. Durante o tempo. Porque ela precisa mudar, é uma palavra batida já, mas a gente precisa mudar o mindset dessa pessoa para a comida. Não adianta a gente vai lá, faz a redução do estômago dele, ele aguentava comer quase 1 quilo de comida, de repente ele passa a comer 150 gramas. Na cabeça dele ele precisa mastigar, ele precisa sentir, ele precisa engolir, deglutir. Então se ele não tiver isso, a cabeça dele não vai entender que ele está comendo, ele vai passar a ter crises de ansiedade cada vez mais altas, começar a tomar remédio. Então tem que ter um acompanhamento psicológico muito intenso. Principalmente nos primeiros 2 anos ali são os mais árduos ali para quem faz bariátrica. E até no caso do Eduardo, que ele se colocou, normalmente as pessoas que fazem muitas dietas, que conseguem emagrecer e depois voltam a ganhar peso, sempre se lembram
do que foi feito quando perderam. Então, aí, num determinado momento, fala assim, não, foi com aquela dieta que deu certo. Eu vou voltar a fazer e tal. E aí acaba sendo isso que você falou, periódico. Exatamente. E não mudando a chavinha no todo, né? É interessante isso, mesmo, né? É isso mesmo. Eu sei porque as pessoas me escrevem, doutor. Eu não tô no consultório, mas eu tô atenta. Eu tô atenta. Você sabe tudo de dieta. Eu tô atenta, eu fico observando o ser humano, na verdade, já há algum tempo, e é uma coisa interessante. Então, vamos aproveitar e mostrar a mesa que você colocou uns joinhas de estratégias possíveis e que são bem-vindas. Vamos lá. A gente vai mostrando e você vai dizer o que está ali representado. Quer ir lá, doutor? Fica à vontade. Vai sim, que o Toninho já fica à vontade. A gente bate um papo daqui. Pronto. Pode ir lá atrás da mesa. Atrás da mesa. Obrigada. Isso, tá ótimo, doutor aí. Vamos começar falando dos verdinhos, dos joias. Dos verdinhos. Sempre bom a gente pôr na nossa dieta vegetais, frutas. Tem que ter, é obrigatório a gente ter. Só que a gente tem que ter tudo de um pouquinho, de todo um pouco, né? Então, melancia, pepino, que a gente colocou aqui, principalmente frutas que têm açúcar e tal, a gente tem que pensar em tentar comer elas não tão à noite, porque a gente também não vai fazer exercício físico, carboidrato à noite não é um vilão. Mas vem para, se você for comer, um baixo índice glicêmico e tal. Aí a gente parte para os exercícios físicos que a gente tinha falado. Exercício fundamental, como a gente falou, para aumentar nosso metabolismo, melhorar nosso emagrecimento. Então, os exercícios físicos tem que ter como rotina junto com a dieta, para a gente poder ter esse aumento do nosso metabolismo e gastar também energia. E musculação ou atividades que proporcionam esse ganho de massa muscular ou de manter a massa muscular, enfim, eu acho que o Pilates ajuda muito nessa questão. Os próprios exercícios funcionais que usam peso são essenciais, doutor? Essenciais, tem que ter. A gente fala em musculação, principalmente para quem está querendo emagrecer, né, perder gordura, a gente fala em musculação principalmente. Aeróbico vem? Com certeza. Funcional é um aeróbico misturado com exercício físico de peso, né? Então tem que ter sim, com certeza. Perfeito. O que mais você destacaria aí? A gente vem aqui agora para a água, principalmente, fundamental, como eu falei, filtração renal, né? Hepática, melhora metabolismo do corpo todo, deixa você hidratado, então, e não deixa você reter líquido, né? Que a gente tinha falado. Então, água é fundamental. Alimentos ultraprocessados, por exemplo, uma lasanha pronta, um nhoque pronto, eles vêm, além de eles terem muito carboidrato, principalmente, farinha branca, eles têm muito conservante, acidulante, corante, tudo que faz mal para a nossa saúde. Então, a máxima de desembrulhar menos e descascar mais sempre é válida. Tem que então, prevalecer. Alimentos ultraprocessados, tem que tentar tirar para você evitar até risco de câncer. Aí a gente fala também em pressão arterial, diabetes e tudo mais. E aí a gente vem para um prato que a gente montou mais ou menos como tido o correto aqui para a gente no dia a dia. Então, uma quantidade pequena aqui de arroz, 2 colheres mais ou menos de arroz integral, baixo índice glicêmico, um pouquinho de feijão, que tem inclusive aminoácido, né? Um pouquinho de proteína, um pouquinho de salada e o frango grelhado aí, que vem como a nossa proteína do prato. É basicamente um prato perfeito para a gente comer no dia a dia, né? Com pequenas variações. Uma sugestão. Tem perguntinha, Glaucia? Vamos colocar na tela, doutor? Pode voltar, obrigada. Marione, agora sim. Marione, um beijo, obrigada. Estou na menopausa, fazendo dieta restritiva e praticando atividades físicas. Como volto a me alimentar bem sem sofrer com efeito sanfona? Como volto? Não tem volta. Será que tem volta, doutor? Você que vai dizer. Eu enxergo como paciente, né? Que eu acho que não tem volta, né? Difícil. Olha, na menopausa, aí a gente entra na parte endócrina mesmo do problema, né? O que a gente tem que pensar? A primeira coisa, ver se a gente vai precisar ou não regular esses hormônios, né? Tá. Hoje a gente tem 2 vertentes que a gente pode seguir depois dos 48, 50, 52 anos, que é a média das pessoas, das mulheres iniciarem uma menopausa. A gente sabe que ou a gente segue para uma reposição hormonal, ou a gente segue para se vira do jeito que dá. Então, ressecamento vaginal, secura vaginal, diminuição da libido, diminuição de ganho de massa muscular, aumento de gordura corporal. Tudo isso quem controla são os hormônios. Então, ou faz uma reposição ou vai ter alguma dificuldade. O sacrifício vai ser um pouquinho maior. Vai ser maior. Eu brinquei com ela, foi uma brincadeira. Na verdade, assim, quando a gente fala de volta, ela comentou que ela está fazendo uma dieta restritiva. O que é importante saber também, né, doutora, se de fato essa dieta está adequada.
Porque às vezes o restritivo está restritivo demais e aí, claro, em algum momento ela vai ter vontade de comer as outras coisas. Então, eu acho que quando há um equilíbrio, a gente consegue manter para sempre, não tem essa volta, né? Ali para você poder manter o peso, na verdade, que eu falei no sentido de manter peso. Mas você tem razão totalmente, é exatamente isso. A restrição vai causar ainda uma pior, às vezes, em alguma secreção hormonal, né? Mas o que você falou tá excelente, é isso mesmo. E tem um pouquinho de sacrifício no fundo, né? Todo mundo tem, cara. A gente não fala sobre isso, que fica parecendo, mas viver com sacrifício, mas faz parte dos desafios e das escolhas. Não tem jeito, cara. É um negócio tão complicado, a gente pensa, não tem jeito. Ou você tenta partir para pelo menos um pouco de sacrifício para você poder manter sua alimentação, manter seu ritmo de atividade física, porque às vezes você chega de noite em casa, 9 horas da noite, seu filho tá lá, você quer brincar um pouco com ele, mas você não fez academia ontem, antes de ontem. É o dia de você ir na academia, você acaba não indo, porque tô cansado. Mas aquela hora que você tem que pegar firme e falar, não, eu vou, meia hora pelo menos, e fazer. Tem perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Kátia, um beijo. Eu tenho fibromialgia e depressão, engordei 50 quilos e meus médicos sugeriram a bariátrica. Mas eu não quero. Essa seria a saída mais aconselhável para o meu caso? É possível sem a bariátrica? Como é que vocês enxergam hoje esse cenário? Da fibromialgia, ela vai ter que tentar controlar isso com alguns médicos específicos, né? Neurologista principalmente, mas não tem tanto a ver com a bariátrica, não vai melhorar nesse caso da fibromialgia. Mas eu não enxergo com bons olhos se ela não tiver nenhum problema associado, uma pressão alta, um diabetes descompensado ou qualquer coisa desse tipo, ela consegue fazer essa volta, essa perda de peso, perda de gordura corporal sem a bariátrica. Agora, é um caso a ser avaliado. Se já está com pressão alta, se já está com resistência insulínica, já está com quadro de diabetes instalado, aí a gente avalia sim uma cirurgia bariátrica, encaminha para o cirurgião para ver o que ele acha também e já com uma sugestão de possivelmente aí uma bariátrica por conta desses problemas associados. Mas da fibromialgia não tem tanto a ver com a bariátrica, mas eu entendi, se ela acha que é ou não por conta do ganho de peso. Mas né? É possível com dieta e atividade física? Sempre. Eu costumo dizer que não existe ganho de peso ou ganho de gordura corporal que resista a uma dieta e um exercício físico. Seguido ali, com a disciplina e com a cabeça boa, né? Perfeito. Porque eu acho que no final, gente, a gente está enfrentando com a questão da pandemia e tudo, né? Que o mundo está vivendo e das coisas. A cabeça, a nossa cabeça controla tudo. Exatamente. E não tá fácil para nossa cabeça. Não tá fácil, né? Com certeza. Então, realmente, olha, por isso que eu digo, assim, cada um encontra o seu eixo. O meu é com muita oração, com muita fé, muita gratidão e vamos lá. Exatamente. Temos que ir, não é? Não é uma escolha. Perfeito. É uma necessidade. Então, bora. E quero agradecer as perguntinhas que chegaram. Vou deixar o contato do doutor. Agradeço sempre. Quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, @doutorabreviado, Derek, DEREK Camargo, tudo junto lá no Instagram, @Dr. Derek Camargo, endocrinologista, pode mandar mensagem. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado você, e que a gente continue com coragem e gentileza, porque tá fácil para ninguém. Valeu. Obrigada, doutor.